Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal O que é a Verdade. E hoje nós trazemos a vocês um tema extraordinário, um tema extremamente necessário, um tema urgente. Como identificar o falso evangelho? Como você pode identificar o falso evangelho num mundo plural, num mundo de muitas ideias e, sobretudo, num mundo em que há uma polifonia de vozes cada vez mais crescente, de modo que para onde você olha, aonde você vai, você se depara com pessoas com a Bíblia aberta, ali ensinando acerca de Deus, ensinando acerca do homem, acerca da alma humana, acerca da salvação, acerca do destino da humanidade, falando de temas tão caros, tão preciosos, não somente para a nossa experiência cristã, mas sobretudo para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento. Ora, diante de tudo isso, é muito importante que todos nós tenhamos minimamente uma ferramenta hermenêutica de interpretação para você julgar, para você discernir entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho segundo os homens. Venham comigo porque hoje eu quero apresentar para vocês, quero entregar a vocês uma chave para que nunca mais sejamos enganados. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa aí o seu like, acione o sininho das notificações e não se esqueça de deixar abaixo o seu comentário. Este é o canal O que é a Verdade. Eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, como identificar o falso evangelho? Essa tarefa não é tão simples assim, mas com a chave que eu vou entregar para vocês hoje, tudo vai ficar muito mais fácil, tudo vai ficar muito mais simples. Eu só peço que você me acompanhe no pensamento, quando eu vou discorrer aqui alguns versículos, mas eu preciso que você tenha uma postura ativa, uma postura hermenêutica, no sentido de você acompanhar cada uma das minhas palavras, cada um dos pressupostos que eu vou extrair, inicialmente aqui do Evangelho de João, do capítulo 3, a partir do versículo 30. Eu vou ler com vocês o texto do 30 ao 34, em seguida eu passo a extrair daqui quais são os pressupostos fundamentais que vão forjar para nós, que vão formar, que vão configurar a chave de interpretação. Diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Queridos, acompanhem comigo aqui esses pressupostos que nós vamos extrair dessa porção. Temos aqui primeiramente o versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Como entender essa porção? Veja que o contexto no qual essas palavras se encontram é o contexto em que João Batista é questionado pelos seus discípulos, quando os discípulos de João dizem assim: olha, João, aquele a quem você batizou está arrastando as multidões estão seguindo a ele, e ao passo que você cada vez mais tem menos pessoas te seguindo. A isso João Batista declara: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João Batista tem um reconhecimento da grandeza de Jesus e, sobretudo, da importância histórica da manifestação do Cristo de Deus aos homens. Ou seja, João Batista, ele era o maior de todos os profetas. Esse é o testemunho de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, quando diz que todos os nascidos de mulher, João Batista era de todos o maior. Ou seja, de todos os enviados de Deus, de todos os profetas de Deus do Antigo Testamento, João Batista é de todos o maior. Agora ele reconhece que Jesus está acima de todos, que é maior do que todos. Por isso que ele vai argumentando no versículo 31, quando ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Este é um ponto fundamental que você tem que anotar. João Batista está dizendo que houve muitos enviados de Deus durante toda a história. Muitos profetas que foram enviados de Deus, que falaram por Deus, que falaram da parte de Deus. Entretanto, João Batista diz que todos eles vieram da terra.
Ou seja, o ponto de vista de cada um desses profetas, ou o ponto de referência do qual eles falam, é a terra. Ou seja, eles estão totalmente limitados pela visão terrena, pela linguagem terrena, totalmente limitados em razão de estarem eles presos a uma cultura, presos a um tempo, mas ao contrário, João Batista diz, o Cristo de Deus vem das alturas, ele vem do céu. Dizer que Jesus vem do céu traz dois significados. O primeiro é que ele procede do Pai. Ele vem do Pai. Como diz anteriormente, ainda nesse capítulo 3 de João, é dito que ninguém jamais subiu aos céus. Ou seja, embora Moisés tenha falado de Deus, ou por Deus e da parte de Deus, mas Moisés não esteve com Deus. Ele não conhece verdadeiramente a Deus. Tudo o que ele teve foi meras impressões, foram insights de revelação, ao passo que aquele que vem do céu procede do coração do Pai. Como está em João capítulo 1, versículo 18, referindo-se a Cristo, é dito, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Quem revela o Pai, quem mostra o Pai, quem sabe realmente quem é o Pai, a fim de mostrá-lo aos homens, é somente aquele que está no seio do Pai, aquele que procede do Pai, aquele que desceu do céu, ou seja, aquele que é maior do que todos, como diz aqui João Batista. Por isso ele continua dizendo no versículo 34, pois o enviado de Deus, referindo-se a Jesus, fala as palavras de Deus. Por quê? Porque Deus não dá o seu Espírito por medidas. E aqui nós temos um outro detalhe muito importante. Jesus não recebeu da parte do Pai o Espírito por medida. Ou seja, Jesus tem a plenitude da divindade habitando corporalmente nele. Jesus tem a plenitude do Espírito de revelação. Ele tem toda a compreensão, todo o entendimento da verdade. Como Paulo vai dizer ali no livro dos Colossenses, que ele tem que nele habita todo o rico conhecimento, toda a verdade divina habita no próprio Jesus. De modo então que quando você compara esse Jesus, então com os demais profetas, com os outros profetas, com os outros enviados de Deus, vamos verificar que todos eles receberam medidas, receberam como que gotas de revelação. Por isso que nós chamamos de impressões ou de insights que eles tiveram acerca de Deus. De modo que o modo como eles falaram, e mesmo o conteúdo que eles falaram acerca de Deus, não pode traduzir a verdade daquilo que Deus é. Por isso que é dito que Jesus, esse que tem a plenitude do Espírito de revelação e de conhecimento, ele é a expressão exata do Pai. Ou seja, ele mostra com exatidão quem é o Pai, conforme ele disse a Filipe em João capítulo 14, quem vê a mim, vê o Pai. De modo então que a verdade encontra-se única e exclusivamente na pessoa de Jesus, no viver de Jesus, nas obras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Daí você me pergunta, ora, como eu posso, a partir desse entendimento, aqui ter a chave hermenêutica de interpretação para discernir entre o verdadeiro e o falso evangelho? Simples. Todas as vezes que você ouvir uma pregação, que você assistir a uma mensagem por um vídeo, ou lê-la em um livro, não importa, sempre que você se deparar com pessoas falando acerca de Deus, da vontade de Deus, do modo como Ele salva a humanidade, como Ele vai consumar todas as coisas, você deve se perguntar, ora, esse falar dessa pessoa, desse segmento, dessa denominação, está de acordo com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com a essência de Jesus, que certamente é a plena verdade revelada aos homens? Qualquer coisa que fugir, que ultrapassar ou que diminuir o Espírito de Cristo, certamente não é o verdadeiro Evangelho. Você vai usar a pessoa de Jesus, vai usar a mensagem de Cristo, os seus ensinamentos, como uma régua para medir e aferir se este ou aquele Evangelho pregado, se aquela mensagem, ou aquele livro escrito, ou aquela pregação, correspondem ou não ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Se você gostou, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e de deixar abaixo o seu comentário. Este foi mais um vídeo e até a próxima.